Ivo Pitangui foi um dos grandes cirurgiões plásticos, um dos mais respeitados e conceituados do mundo. Agora, o nome que ele construiu virou objeto de disputa nos tribunais. A briga é entre os filhos de Pitangui e a direção do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. A instituição funciona no mesmo local onde, durante décadas, Ivo Pitangui prestou atendimento à população de baixa renda. 5 anos depois da morte dele, o médico-chefe do instituto luta na justiça para usar o nome de Pitangui sem autorização dos herdeiros dele. Um gênio da cirurgia plástica, reverenciado no mundo todo. Ivo Pitangui tinha nas mãos um talento inquestionável. Operou uma lista de celebridades. Divas do cinema italiano, estrelas da TV brasileira. O cirurgião tinha um conceito muito particular de beleza. O aspecto tem que ser muito natural e não parecer que ele foi operado. Ele vai ser colocado como elemento de beleza e de harmonia naquela fase. O mestre dos bisturis desenvolveu técnicas revolucionárias de cirurgia reparadora. Se especializou em reconstruir rostos e ajudou anônimos e famosos, como o ex-piloto de Fórmula 1, Nick Lauda. Na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, criou um centro de referência para tratamento de deformidades, o Instituto Ivo Pitangui. Lá, atendia pacientes que não podiam pagar. Operou mais de 50 mil. O salvador de tantos era também seguido por muitos. Pitangui morreu em 2016, aos 93 anos. Mas muitos dos alunos seguem os passos do professor na famosa Enfermaria 38. O médico Francesco Mazzaroni é um deles. Ex-aluno de Pitangui, hoje é chefe do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa, fundado por ele no mesmo lugar onde antes funcionava o Instituto Pitangui. Eu tentei, na medida do possível, através das cirurgias estéticas, fazer uma reserva para a gente dar continuidade à filosofia do Pitangui, que era fazer cirurgias reparadoras completamente gratuitas. Mas todo esse legado deixado pelo cirurgião está hoje no centro de uma grande disputa judicial. De um lado, os 4 filhos dele, agora donos de uma marca valiosa, o nome Ivo Pitangui. Do outro está o chefe do Serviço de Cirurgia Plástica aqui da Santa Casa, Francesco Mazzaroni, que briga na justiça para usar o nome de Pitangui como parte da história do Instituto, sem a autorização dos herdeiros. É impossível você chefiar um serviço que foi criado, repetido várias vezes pelo próprio professor Pitangui, que gostaria de manter aquela unidade viva, ser proibido de a gente lembrar que aquilo foi criado pelo professor Ivo Pitangui. Então, eu acho que, historicamente, a gente não pode negar esse marco. O nome Ivo Pitangui é registrado como marca no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. São 3 versões: Instituto Ivo Pitangui e apenas Pitangui. Todas pertencem hoje aos filhos do cirurgião, que acusam Mazzaroni de tentar se apoderar do nome. Estes documentos mostram que em 2010 e 2013, quando Ivo Pitangui ainda era vivo, Francesco Mazzaroni tentou registrar a marca, mas não conseguiu. E os pedidos foram arquivados por descumprimento de exigências. Nesse período havia acontecido de pessoas que estavam utilizando o nome dele indevidamente. Então, eu conversei com o professor e pedi se a gente podia registrar a marca em nome do Instituto Ivo Pitangui. Eu não tomava nenhuma atitude sem antes conversar com o professor Pitangui. Agora, isso não era para eu me utilizar daquilo, Qualquer pessoa que viesse a me substituir também ia ter plena liberdade de fazer a utilização qualquer do nome. As tentativas de registrar a marca desagradaram os filhos de Pitangui. Eles não gravaram entrevista, mas em nota afirmaram que não havia na época e não há até hoje consentimento do professor ou da família para esse registro. Afirmaram ainda que logo após a morte do cirurgião, a direção do instituto teria tentado afastar os herdeiros da administração da entidade. Em nenhum momento houve um afastamento ou solicitação de afastamento. Quem pediu para ser excluído foram eles.
Em outubro de 2017, pouco mais de um ano após a morte do médico, Francesco Mazzaroni foi notificado de que o serviço de cirurgia plástica da Santa Casa só poderia usar a marca Instituto Ivo Pitangui para fins acadêmicos, ou seja, em atividades ligadas a um curso de pós-graduação fundado por Pitangui dentro do Instituto. Nós recebemos uma carta dizendo que a gente estava proibido de utilizar o nome e que qualquer utilização teria que se passar pelo crivo da família. Mas a briga entre Mazzaroni e a família de Pitangui teve mais um capítulo. O motivo foi um convite para um coquetel beneficente. O convite começava assim: o Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa, fundado pelo professor Ivo Pitangui, está oferecendo um jantar beneficente para arrecadar fundos para a realização de cirurgias reparadoras em um determinado número de pacientes, etc, etc. Mas foi a única referência que foi usada ao nome. Os herdeiros de Pitangui reagiram. Enviaram uma notificação alertando que o uso de forma destacada e como marca do nome Ivo Pitangui não seria permitido. Mazzaroni diz que o evento acabou cancelado. As pessoas começaram a ficar amedrontadas com a repercussão que isso podia causar, então a gente teve que devolver dinheiro e acabou o jantar. Foi aí que a disputa chegou aos tribunais. Francesco Mazzaroni entrou com um processo contra os 4 herdeiros do cirurgião. A ação pede que o nome de Ivo Pitangui possa ser usado sem autorização dos filhos dele num contexto histórico-informativo. A nossa ação ela tem como objeto uma afirmação e um questionamento simples, que é: eu preciso, para citar um fato histórico, para citar um fato objetivo, conhecido por todos, eu preciso da autorização dos herdeiros para poder fazer essa citação e esse uso do nome? A lei estabelece que, sem autorização, não se pode usar o nome de uma pessoa em propaganda comercial com fins lucrativos. Os herdeiros de Pitangui alegam que Francesco Mazzaroni estaria querendo ganhar dinheiro com o nome do cirurgião. O serviço da Santa Casa é um serviço que não tem finalidade lucrativa. E se eles não têm intuito de lucro, como que eu posso usar o nome do professor no sentido comercial? É óbvio que eu não estava usando. No Instituto, o atendimento à população de baixa renda continua, mas o período agora é de recesso. Mazzaroni explica que os pacientes não são mais operados ali. O centro cirúrgico foi interditado em meio à crise enfrentada pela Santa Casa. Como que eu estou dirigindo também um outro hospital agora da própria Santa Casa, estamos vislumbrando de fazer reformas no centro cirúrgico e aí a gente vai voltar a ter um espaço dentro da própria Santa Casa para a realização de cirurgias, ou seja, a gente deve reconquistar alguma coisa que já existia no passado. Por esse passado, Mazzaroni diz que vai brigar até o fim. Sinto muito, mas acho que essa matriz histórica não pode ser apagada. Estou lá há 35 anos. Temos que respeitar também todos os outros 800 médicos que passaram por ali. É difícil a gente falar sobre isso, né? Negar a história é muito, muito difícil. Desculpa.